Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Antes da gente começar o vídeo aí, dê um like, compartilha, dá um ok lá nos comentários para ajudar a propagar o vídeo aí. Valeu, galera? Estamos no Livro dos Médiuns para Umbandistas, no tópico sobre como se comportar mediante uma consulta. Eu fiz o primeiro vídeo, fiz um segundo vídeo sobre adivinhação e vidas passadas, vidas passadas e vidas futuras, e também vamos fazer um vídeo voltado aqui, a partir de agora, sobre os interesses sobre a vida moral e a vida material da gente. Quando a gente está na frente do guia, como a gente vai se comportar mediante aos nossos próprios interesses. Como eu venho lidando com a minha própria vida moral, né? O guia sempre tem a obrigação de nos puxar a orelha. Então, a Kardec faz o seguinte, ó: podemos e devemos pedir conselhos aos guias. Todos os conselhos servem para a nossa evolução. Podemos e devemos, tá? Principalmente aqueles de interesse moral. Os espíritos familiares que estão cientes dos nossos problemas pessoais, mas sempre com problemas importantes, nunca banais, certo? Ou seja, todos nós, todas as famílias, elas têm espíritos familiares que estão, têm como responsabilidade observar como é que aquela família está. Ele não é individual, ele não é o meu guia individual, ele é da minha família, é um guia familiar. Então ele está apto a entender tudo o que se passa com aquela família. Aí ele diz: eh, esses guias, espíritos familiares, sua qualidade ela pode ser boa ou má. Depende da vibração dos componentes daquela família. Ou seja, se a pessoa é uma família que vive muito em briga, então aquilo ali ela vai atrair pessoas condizentes com a vibração daquela casa. Eh, eles unem-se com, com aqueles que se assemelham. Então, é muito importante, né, que quando nós procuramos um terreiro, normalmente, como é que o guia espiritual ele vai saber o que acontece de repente na sua vida? Ah, ele olha pela sua aura, olha pelo seu cérebro, sei lá. Não, normalmente o guia familiar ele vai junto, certo? Aqueles guias que querem que aquela família evolua, ele vai estar acompanhando. Outros, eles vão tentar impedir, né? Dependendo do grau evolutivo, pode ser um grau mais alto, um grau mais baixo, mediante a vibração. Outros vão tentar impedir que você vá para o terreiro, que queira evoluir espiritualmente, certo? Os espíritos familiares bons podem ajudar nos interesses materiais, sempre que seja justo. Ou seja, então, por exemplo, eu trabalho no terreiro e eu tenho que ter uma tranquilidade financeira, por exemplo, para que a minha mente esteja voltada ao trabalho do bem. Então, se eu passo por uma adversidade financeira, e isso fatalmente acontece, os espíritos familiares, os espíritos que têm o interesse de nos ajudar, eles podem nos trabalhar para nos auxiliar nas questões materiais, desde que isso não prejudique ninguém, tá? Os maus tentam interferir no livre-arbítrio, tentando burlar a lei. Leva a prejuízo futuro. Ou seja, de repente, você tenta, você pede tanto que um guia familiar, um guia próximo, ele vai guia entre aspas, certo? Então, aquele espírito familiar, eu falei guia, mas vamos falar espírito familiar. O espírito familiar, você quer tanto aquele marido que te deixou, que ele vai lá e te ajuda. Só que no final acaba tendo um prejuízo futuro, porque ele não é um espírito vibratoriamente alto, ele é um espírito vibratoriamente baixo, que também não tem uma visão futura da lei da ação e reação.
e aí ele acaba te ajudando e te prejudicando. Entende? Então vamos dar continuidade. Os espíritos familiares bons são os protetores. Eles protegem, eles aconselham pela intuição para não ferir o livre-arbítrio, ou seja, eles não te incorporam em você para dizer o que você tem que fazer, ou eles não se materializam na sua frente para dizer o que você tem que fazer. Por quê? Eles dão uma intuição e aí aquilo funciona para você como um teu próprio pensamento, você nem vai perceber que ele está te intuindo. E aí ele bota: aconselham, orientam, fortalecem, levanta a moral, não mexe no livre-arbítrio. Eles não alteram o livre-arbítrio da pessoa, certo? Espíritos familiares maus, ou seja, com uma vibração, não vou botar mal, mas com uma vibração mais baixa, que não tem uma amplitude de visão tão boa assim, eles mudam o livre-arbítrio, interferem no material, independente da consequência, geralmente leva a prejuízos para o encarnado e atendem a pedidos fúteis, como consequência podem levar à obsessão. Então, esse tipo de espírito, ele chega muitas vezes no terreiro como um obsessor, um quiumba, certo? Sua atenção se faz pela base de troca. Sempre ele vai estar ganhando alguma coisa em troca, seja o teu pensamento, seja a tua energia. Então ele vai tentar influenciar você para fumar, para beber, para ele pegar aquela energia e se fazer dela, certo? Ahn, Um espírito familiar, aí ele dá um exemplo. Ele dá um exemplo aqui. Muitas vezes pode ocorrer no que é justo. Aí o Kardec ele fala o seguinte: no século passado, em 1800 e pouco, tinha uma família em que o pai, que era o esteio da família, faleceu. E ele já tinha preparado, caso acontecesse isso, um inventário com todas as suas coisas e com um testamento que ficaria para a família. Ele morreu sem poder dizer para a esposa. A esposa passou-se o tempo e ela não encontrava, ela não sabia que tinha esse documento, ela começou gastou o dinheiro todo, que tinha sobrado aquele que ela sabia, a ponto de ter que vender a sua casa e ficar sem teto. Então, eh, ele, ele veio em sonho, mostrou que dentro de uma escrivaninha que ele tinha feito, tinha uma gaveta secreta onde ele tinha feito isso. E ela sonhou. E acordou aquela sensação clara do que era. Ao verificar a gaveta daquela escrivaninha, ela verificou que tinha realmente aquela gaveta e tinha o documento ali dentro. Então, mediante a ela ser despejada. Então, isso pode acontecer por um espírito familiar. Então, sempre para o bem, sempre em favor de alguém, sem o prejuízo de outras pessoas. Valeu, galera? Então, esse aqui é sobre as questões do interesse. A gente pode pedir as coisas para os nossos guias? Pode. A gente pode pedir coisas materiais no terreiro? Pode. Só que tem coisas que vão ser atendidas, tem coisas que não podem ser atendidas, e eles normalmente nos orientam. Olha, isso aqui que você está pedindo, meu irmão, é fútil. Isso aqui não tem como a gente fazer. Corre atrás de você. Vamos fazer. Aí ele vai te fortalecer, vai te fortificar, vai te tentar e te colocar no caminho, mas fazer por você ele não vai, certo? São coisas muito esporádicas e de maneira muito. Acontece mais ou menos de maneira aleatória, mas o guia espiritual sempre, só em último caso, ele vai fazer por você. Tem o caso também de Bezerra de Menezes, né, que ele estava numa condição financeira, ele dava tudo que ganhava. Aí a sua filha adoeceu e ele não tinha dinheiro para poder pagar o tratamento da sua filha. Então a espiritualidade ajudou. Um rapaz apareceu pedindo aula de matemática, que ele dava aula também,
e pagou adiantado 3, 4, 5, 6 meses, eu não sei. Pagou adiantado, que era o dinheiro certinho do tratamento da filha dele. Pagou e o cara nunca mais voltou. Olha só como é que a espiritualidade pode atuar mediante ao teu próprio merecimento, né? Então, isso aqui é importante a gente pode consultar, os guias estão aí para isso, e é só que a gente tem que entender, eles não têm obrigação de fazer, eles atuam com a permissão do mais alto. Vamos falar sobre mais um assunto, né? Aqui é sobre o estado espiritual, sobre o nosso estado espiritual, né? Aí aqui a gente também pode falar, eu acho que vai falar também dos guias. Podemos pedir a orientação sobre a nossa condição espiritual desde que haja interesse em nos melhorar. Então eu falo assim, meu pai, como é que tá aí as minhas atitudes, né? Eu estou aqui já no terreiro, já estou procurando ver com relação às minhas atitudes no mundo aí profano, é, fora do terreiro tenho me comportado mediante a moral que a Umbanda nos orienta. E aí? Aí ele vai te dar uma orientação. E é justo que nós peçamos essa avaliação. Avaliação sobre nossa condição, da nossa vida para orientação dos nossos caminhos. É aquilo que a gente está falando. Também podem dizer da situação deles próprios, né? Então, o guia espiritual ele pode falar qual é a situação dele para aprendizado e estudo nosso, tá? Caminharmos ou não conforme os acertos e erros deles. Então, por exemplo, como a condição espiritual, vou dar um exemplo sobre a condição espiritual do guia para o nosso aprendizado. Então, o Caveira, que é o meu guia espiritual, ele foi um general russo. Então, durante as batalhas que ele organizava, ele era muito orgulhoso. Então, ele criou uma estratégia de combate em que ele iria matar do batalhão dele próprio, aliado, 400 homens. Essa estratégia deu errada e, no final, mais de 24 mil homens morreram por conta da sua audácia, do seu orgulho, da sua vaidade. Então, ele conta isso para que a gente aprenda sobre a questão do orgulho e da vaidade. Ele não fala com, ele fala com muito pesar disso, né? E foi por causa disso que ele se encontra na condição de Exu Caveira hoje, depois que foi resgatado do plano espiritual, certo? Então, isso aí é uma das condições que o guia espiritual pode dizer como ele passou a sua vida espiritual para que a gente aprenda, tá? Aí é que eu continuo. Tudo isso serve para treinarmos o pensamento na vida futura. Ou seja, a gente sabe que a nossa vida são feita de transições. A gente está no mundo espiritual, depois vem para a reencarnação, depois volta para o mundo espiritual, depois volta para a reencarnação. E assim, de maneira sucessiva, a gente vai tentando aprender e a evoluir, tá? Pergunta sobre pessoas desaparecidas. Ele coloca aqui, né? Eh, se elas estão vivas, se elas estão mortas. Isso pode perguntar? Kardec diz: pode, pode sim, tá? Então, a gente isso não é uma coisa, uma mãe que está aflita por um filho desaparecido. Realmente, muitas vezes, uma resposta dessa ela vai acabar com a angústia da pessoa, né? Sobre saúde. Os guias, aí saúde é uma coisa que é importante, né? Você vai no terreiro, eu acho que saber sobre a saúde é uma coisa que ela é irrestrita para a gente se conectar com guia numa consulta, né? Meu estado de saúde, eu estou bem, está tudo legal, né? Ou o guia vai explicar, de repente, até você não vai com aquele assunto e ele vai puxar a sardinha para a brasa da saúde. Os guias sempre procuram nos auxiliar sobre as questões de saúde. Há espíritos limitados nos seus conhecimentos, ou seja, eles podem não saber sobre todas as coisas.
mas eles conhecem, por exemplo, espíritos de médicos. Não precisa ser um espírito muito evoluído, mas ele conhece sobre as técnicas da medicina da Terra. Então, por exemplo, eu estou lá no meu consultório. Eu não preciso que o meu guia espiritual lá no meu consultório seja um guia de tanta luz que ele vai me passar banhos de erva. Não, o guia espiritual no meu consultório, ele tem que ele saber da minha especialidade. Olha, aí ele vai me intuir. Que remédio que eu passo aqui? De repente ele intui um medicamento da terra, né? Aqui ele fala o seguinte: podem haver espíritos limitados nos seus conhecimentos, mas conhecem as técnicas humanas e eles têm boa vontade para ajudar. Então, é muito importante isso. Os guias superiores têm conhecimentos mais expandidos que os guias mais que do conhecimento mais humano. Eles têm um conhecimento ilimitado ao nosso prisma. Técnicas de energia, de abertura de portais e assim sucessivamente, física quântica, trabalhos de energização, retirada de fluidos. É uma gama de trabalhos que um guia superior pode fazer, tá? Os médicos sérios têm sempre guias que intuem, mesmo sem ele solicitar. Então, nós temos guias. A gente que atende ali de boa vontade, muitas vezes você tem uma pessoa ali em sofrimento na sua frente e um médico espiritual pode estar ali te intuindo, te ajudando, certo? Saber a diferença do grau do guia, nível do médium, trabalha. Aí ele vai colocar aqui, ó. Saber diferenciar o grau do guia. Pelo nível do médium, trabalha em nível material, energia astral. Em nível superior, energia emocional e espiritual, tá? Então você vai saber, muitas vezes, o guia, naquele médium, ele vai trabalhar apenas coisas físicas. Outros vão trabalhar coisas mais espirituais, mais emocionais, no campo emocional, tá? Nos ajudam, mas sua atuação depende de vários fatores. Ou seja, olha só, os guias podem nos ajudar na questão de saúde. Eles não têm obrigação de curar a gente. Não são obrigados a te curar. Vai depender do mais alto, vai depender da tua necessidade kármica, vai depender de como você lidou com a vida. Vamos colocar, você é diabético a vida inteira. Aí apareceu um problema na veia do pé, que você vai perder o pé. O que o guia pode fazer? Ele vai tentar te ajudar, mas muitas vezes ele não tem, a energia que ele vai colocar ali não tem muitas vezes o que fazer mediante a tua escolha de ter sido inconsequente a vida inteira, certo? Então, com relação à saúde, eles fazem tudo o que a gente pode fazer. Dos guias mais limitados, né, que trabalham apenas com a energia mais material, os guias superiores que trabalham com a energia muito mais alta, vibracionalmente mais alta, né? A nível espiritual, lá no fundo da alma, e ao campo emocional, e aí o campo físico-astral. Então, tem os guias que são especialistas no campo físico-astral, então, guias que são especialistas no campo emocional, porque existe uma aura emocional, e existe aquele e vai fundo na raiz do problema, que é lá na tua alma. Existem os guias que trabalham com isso. São os guias muito superiores em relação a isso. Então a gente termina esse assunto no dia de hoje. Fiquemos aí. Deixa um like, compartilha, dá um ok lá no comentário. E a gente ainda vai fazer mais algum assuntozinho para terminar essa série de vídeos aí. Muito axé a todos.